Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Que bênção, mais uma vez, nos encontrarmos aqui, continuando aqui nessa caminhada em busca do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pega o link, manda para todo mundo que você conhece, coloca nos grupos, vamos chamar os nossos conhecidos para estarem conosco nessa caminhada, né, de conhecer mais a Deus, cada dia um pouquinho mais. Isso é um grande privilégio para as nossas vidas. Tá bom? Vamos começar louvando hoje? Bênção de Deus, vamos louvar. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei
prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Amém. Lindos louvores. E como tá, meu irmão, tua vida de oração? Como tá a tua vida de leitura da palavra, de devocional? A gente sempre tem orado por alguns motivos. Eu sempre peço para que vocês coloquem os seus motivos no chat. Depois eu vou lá, olho para poder orar durante a semana. Façam isso também. Coloque seu motivo de oração aí no chat do nosso vídeo. Depois vai lá, olha. Ou se você não colocou, olha lá para poder ver quem está precisando de oração.
porque é algo único, né? Dentro do corpo de Cristo, dentro da família da fé, nós podermos ter esse tipo de suporte espiritual. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nós queremos te louvar porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus santo, 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 incomparável, inigualável. Não há outro igual a Ti, Pai. Tu és o Deus que cuida de nossas vidas de tantas maneiras. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por isso, porque Tu cuida de nós através das lideranças que Tu colocas sobre nossas vidas, das autoridades que Tu estabeleces. E nós queremos Te rogar por cada uma delas, em especial pelos nossos líderes espirituais, nossos pastores, presbíteros, diáconos, toda a liderança que Tu tens colocado sobre nossas vidas. Te rogamos também, Pai, por aqueles nossos irmãos que estão sob seu chamado, desempenhando um papel de liderança na plantação ou no cuidado, no pastoreio de alguma das nossas congregações. Abençoa, Pai, esses irmãos, abençoa também aqueles demais que ali congregam. E Deus, abençoa em especial nossas famílias. Nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos tanto da Tua ação, ó Espírito Santo, na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, em especial das nossas próprias vidas, para que sejamos Sua imagem e semelhança aonde quer que Tu nos envie, aonde quer que Tu nos coloque. Abençoa, ó Deus, este momento de pastoreio, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vimos no final do capítulo 2 que a casa de Eli havia sido amaldiçoada por conta da vida que os filhos dele, que os filhos de Eli levavam. Ofni e Finéias, eles morreriam no mesmo dia e Eli viveria apenas o suficiente para ver aquilo ali acontecer. Olha que momento duro, que narrativa difícil que a Bíblia traz para a gente. E a consequência disso é que a linha sacerdotal de Eli seria substituída por uma outra linha estabelecida pelo próprio Deus, né? Então, o capítulo 3, ele vai mostrar para a gente que foi Deus quem chamou e abençoou a Samuel. O capítulo 3, né, esse que a gente está estudando hoje, ele mostra para a gente esse jovem Samuel, consagrado nazireu, servindo ao Senhor ali no tabernáculo de Siló, sob a supervisão do ainda vivo, mas já idoso Eli, e agora vivendo à sombra dessa sentença divina, né? E aguardando o cumprimento desse juízo que seria inevitável. É nesse cenário carregado de tensão espiritual e de uma transição histórica que se abre o relato profundamente teológico, né, do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Então a gente vai lendo o capítulo e vai comentando, tá? Vamos lá. Versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Vocês lembram, né, que essa narrativa aqui ainda é condizente com o período de Juízes. Então, o tempo de Juízes foi um tempo de muita escuridão espiritual e a narrativa aqui não destoa desse conhecimento que a gente tem. Israel vivia nesse período de escuridão espiritual, o povo havia se afastado do Senhor, o povo já não prestava mais atenção à voz de Deus. E a gente sabe que sempre que esse contexto que foi aqui escrito no versículo 1, ele nos é apresentado, sempre que o Senhor reteve a sua palavra, isso era um sinal do seu descontentamento para com o seu povo. Por outro lado, Deus buscar Samuel, falar com ele, isso era um sinal da chegada de novos tempos para o povo de Deus.
Vamos em frente, versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele, Eli, né, disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Meus irmãos, durante a noite, Samuel acorda, né, ao ouvir alguém chamá-lo pelo nome. Nós, né, leitores das Escrituras, conhecendo aqui a narrativa inteira já, né, a gente sabe que é a voz do próprio Deus de Israel. Mas Samuel, naquele momento, né, naturalmente, ele pensa que é Eli, um senhor já, né, um homem cego, idoso, frágil, que estava chamando ele precisando de algum tipo de ajuda. Então Samuel fala, né, eu estou aqui, e corre ali para o quarto de Eli para ajudar. O sacerdote, né, fala: olha, jovem, não fui eu quem te chamei. Volta para dormir. Versículo 6. Torna o Senhor a chamar. Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então a gente começa a entender também a razão pelo que Samuel não sabia, né, se era Deus, se era Eli. Na verdade, ele achava que era Eli que estava chamando. E há uma diferença entre o que este texto fala sobre Samuel e o que o capítulo 2 falou dos filhos de Eli, né, de Ofni e Finéias. Porque os filhos de Eli, eles não se importavam com as coisas de Deus. Era um desrespeito pecaminoso mesmo. Eles ignoravam a Deus. Samuel não era isso. Samuel ainda não tinha conhecido a intimidade de Deus. E é por isso que ele estava imaginando que era Eli chamando ele, né? Vamos continuar. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Só agora, meus irmãos, foi que Eli entendeu que era Deus. Eli, diferentemente de Samuel, era o sumo sacerdote. Era um homem que, pelo menos, né, na teoria, já conhecia a voz de Deus. Mas ele demorou a entender isso. A gente poderia ter, né, diversas explicações, talvez justificar essa lentidão, né, de ele reconhecer a voz de Deus por conta da idade avançada, de ser tarde da noite, por ser um tempo de poucas manifestações divinas, né? Mas o que a gente vai percebendo é um sacerdote que já não conhece mais a voz de Deus, que já não percebe mais ou não se recorda mais do jeito de Deus agir. Isso, obviamente, era um perigo para aquele povo naquele momento, assim como é um perigo para nós nos nossos dias. Não é à toa que quando a gente faz a nossa profissão de fé, a gente fala: olha, eu me comprometo a ser submisso às autoridades dessa igreja, enquanto elas forem submissas às Escrituras Sagradas. Porque toda e qualquer liderança, ela deve buscar diariamente e de forma
recorrente, insistente a intimidade com Deus. Toda liderança espiritual não deve se acomodar achando que tá bom do jeito que tá, já alcançou o nível que queria chegar. Na verdade, não é só sobre lideranças, é sobre a vida de qualquer crente, de qualquer cristão. A gente precisa buscar Deus cada dia mais, cada dia mais. Então, meu irmão, se você percebe que a sua liderança, de alguma forma, está se distanciando das Escrituras, busca essa liderança, conversa com eles. Seja um instrumento da mão de Deus de trazê-lo de volta para as Escrituras ou de ouvi-lo para estabelecer a verdade. Às vezes a gente não sabe tudo o que está acontecendo, não tem a percepção do quadro geral e aquele recorte que a gente consegue perceber não nos permite entender tudo o que está acontecendo e fazer um bom julgamento de toda a situação. Mas esse também é um chamado para você, para mim, para todos nós. A gente precisa buscar a Deus todo dia. A gente precisa ter na memória, ter no coração a palavra do Senhor. Precisa ter na memória e no coração o jeitinho de Deus agir e cuidar de nossas vidas. A gente não pode se esquecer disso. Vamos continuar no texto, versículo 9. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Essa expressão, seus filhos se fizeram execráveis, poderia ser traduzido assim, seus filhos blasfemaram contra Deus. E a pena para isso, no Antigo Testamento, e a gente sabe também no Novo Testamento, mas falando do tempo da lei, era uma pena passível de morte. Mas para a gente lembrar do Novo Testamento, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o próprio Cristo fala assim, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Blasfemar aqui é o sentido de falar de modo repreensível, injuriar, insultar, caluniar, blasfemar mesmo, Mateus 12, 32 traz um complemento para a gente entender isso. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Percebam que blasfemar, sempre que Jesus fala de blasfemar contra o Espírito Santo, ele está falando o seguinte, de duvidar da obra do Espírito Santo, de menosprezar a obra do Espírito Santo, ou mesmo de negar a obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Eli sabia que os filhos dele faziam isso. Eli sabia que os filhos dele blasfemavam contra o Espírito Santo. Mas ele amou mais a seus filhos, temeu mais a reação que seus filhos poderiam ter, do que amou a Deus, do que temeu a Deus. E isso foi para ele motivo de juízo divino
motivo de maldição divina. A gente, às vezes, tem coisas, vive momentos semelhantes, né? Porque o amor que a gente sente pelos nossos filhos, às vezes pelos nossos pais, ou por alguma outra pessoa, por alguma outra situação, por alguma outra coisa, é algo tão grande, tão forte, que a gente acaba colocando isso no lugar de Deus em nossos corações. Ninguém, meu irmão, ninguém é digno nem pode sentar-se no trono de Deus. É impossível. E isso, quando a gente aceita, quando a gente caminha nesse sentido de permitir que alguém se assente no trono de Deus em nosso próprio coração, não é que essa coisa, essa pessoa, essa situação seja tão grande quanto Deus. Não. É que nós nos perdemos no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa voltar ao centro do Evangelho. A gente precisa voltar a Jesus. Continuando o texto, versículo 15 agora, me acompanha aí. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. A gente entende, né? Era algo muito forte contra Eli, e Samuel falou, rapaz, como é que eu vou falar isso para Eli, né? Versículo 16. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse-lhe, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Meu irmão, a gente conhece, né, a continuidade da narrativa, a gente conhece a história de Samuel. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para você agora. O que foi que fez a diferença na vida de Samuel? O que foi que fez que Samuel tivesse sucesso e não o fracasso que Eli estava tendo ali? O que é que fez que a vida de Samuel desse certo? É uma única e exclusiva coisa: a presença de Deus. Este é o padrão bíblico para sucesso. Percebam, Deus era com José. Em toda aquela situação adversa, né? Os irmãos querendo matá-lo, sendo vendido como escravo, depois assediado, depois preso, mas então colocado em um ponto em uma posição de glória, não por causa de José, mas para abençoar o povo de Deus. E o tempo todo na vida de José, a presença de Deus era evidente. Na vida de Davi, ungido rei, mas não para ser rei exatamente naquele momento. O cara que derrotou que derrotou Golias, mas que não foi reconhecido imediatamente como rei. Pelo contrário, Saul, que era o rei, temeu a vida de Davi e o perseguiu e quis matar por diversas vezes, por muitos anos. E o que foi que fez a diferença na vida de Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A presença de Deus era evidente na vida de Davi. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Samuel, foi assim na vida de cada personagem bíblico que foi abençoado por Deus. É assim nas nossas vidas. Se você está passando por alguma dificuldade, meu irmão, se tem algo que está faltando em sua vida, se você está inseguro acerca de alguma coisa, o que vai fazer a sua vida dar certo. Não necessariamente sua vida chegar aonde você quer que ela chegue,
mas você ter vitória na sua vida é a presença de Deus. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Percebam que o versículo 19 explica que Samuel continuava crescendo. A inferência, obviamente, que inclui seu amadurecimento físico natural, né? Mas muito mais se refere ao desenvolvimento espiritual desse dom profético que Samuel recebeu da parte de Deus, então, do seu crescimento e amadurecimento espiritual. Em outras palavras, aquele menino que até então não conhecia Deus, agora começou a conhecê-lo intimamente e estava amadurecendo espiritualmente, assim como seu corpo também crescia e amadurecia. Assim, cada palavra que o Senhor dava a Samuel, ele transmitia fielmente. E com o tempo, todo Israel, de Dan a Berseba, tomou o conhecimento de Samuel e de sua precisão profética. Eles passaram a confiar em Samuel por causa de Deus, porque a presença de Deus na vida de Samuel era percebida por todos. Há também aqui para nós uma outra lição muito profunda. É que qualquer que seja a nossa atividade, seja profissional, seja eclesiástica, seja de liderança, seja qualquer que seja, nós somos inicialmente chamados por Deus. Não é chamados para essa profissão, para esse ministério, para essa atividade. Nós somos chamados por alguém para fazer a vontade desse alguém. Nós somos chamados por Deus para fazer a vontade de Deus. Isso não pode fugir nunca da nossa mente. Em segundo lugar, independentemente de qual foi o nosso chamado, nós responderemos diante de Deus por tudo o que acontecer acerca daquilo do que Ele nos deu para cuidarmos. Seja você um líder ou não, a gente nunca vai conseguir controlar todo detalhe. Isso é uma grande verdade. Mas nós somos chamados para sermos diligentes, para sermos zelosos com aquelas coisas que o Senhor nos deu para cuidarmos, para sermos bons mordomos de Deus, obedientes a Ele e dispostos a fazer o que é difícil em vez de fazer aquilo que é simplesmente popular ou habitual ali para aquela situação. O profeta Eli, o sacerdote Eli, ele recebeu um sistema sacerdotal que muito provavelmente já estava em frangalhos. Mas em vez de buscar restaurá-lo, ele preferiu manter, o status quo, manter o padrão, deixar as coisas como estavam. E isso o tornou culpado diante de Deus. Passou a ser seu peso daquele estado de coisas, juntamente com todas as consequências que viriam e que a gente comentou no começo do texto. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que esse texto nos ensina hoje, nós precisamos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. O que nós te rogamos agora é que Tu nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos e que Tu nos encha do Teu Santo Espírito. Tu coloque em nossas vidas um caminho reto aos Teus olhos e agradável ao Teu coração. Que nossas vidas sejam sempre motivo de honra, glória ao Teu nome e engrandecimento e reconhecimento de quem Tu és por todas as pessoas. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque Tu não nos deixa à vontade, Tu não nos deixa confortáveis. E obrigado também,
porque Tu estás o tempo todo disponível para um relacionamento a cada dia mais profundo, a cada dia de mais intimidade. Abençoa-nos, Pai, conforme Tua santa vontade, que te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o último louvor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Bênção de Deus. Assim nós nos despedimos. Que louvado seja o nome do Senhor. Tchau, tchau.